Opa, o povo chegando aqui. Graça e paz, irmãos. Já vejo uma porção de irmãos aqui. Muito bem. Os irmãos estão sintonizando aí, estão se conectando para mais uma vez. Nós temos esse tempo de comunhão em torno da palavra. Só mais um segundinho enquanto o povo se agrega aqui para nós meditarmos. Você já pode ir abrindo, se você está com a sua Bíblia fácil aí, em Romanos, capítulo 1, e nós vamos meditar nesta noite nos versículos de 8 a 15. Romanos 1, de 8 a 15. Muito bem, Romanos capítulo 1, versículos de 8 a 15. Já tem algum tempo que esse texto tem estado no meu coração e eu então separei para meditarmos nesta noite. É uma palavra de encorajamento para todos nós, né? Nos preparando já para o retorno. O retorno. Quando vamos sair do isolamento, aí logo você fala, pastor, não estou entendendo, o senhor está fora de sintonia? Era para acabar hoje, pastor, começar a transição hoje, mas o governador já mudou para o fim do mês. Como que é esse negócio de preparar para voltar? Sim, nós vamos voltar. O Senhor vai nos trazer de volta, não é? Então, por isso eu estou já preparando essa mensagem para os irmãos, né? É uma palavra pastoral de desafio, de conforto e desafio ao mesmo tempo aos nossos corações. Eu vou ler o texto para os irmãos. Vamos ler juntos aqui. 8 a 15, diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Vamos orar? Amado Deus, nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado porque o Senhor nos deu este tempo juntos para que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações. Fala, Pai, aos nossos corações. Eu te agradeço por cada um que o Senhor tem movido a sintonizar nesse momento e também por aqueles que ainda ouvirão ou verão mais tarde, por aqueles que nos visitam também estão conosco. Eu te louvo, Pai, porque esse é o ajuntamento do Senhor, da forma que podemos hoje, movidos pelo teu Santo Espírito, para que então nós ouçamos a tua voz. Eu te bendigo no santo nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. O que nós temos aqui nesse texto? Nós temos aqui uma situação semelhante à nossa. Estamos em isolamento social já por cerca de 2 meses e vamos estar ainda como estamos até o final deste mês. E mesmo a volta, já sabemos que ela vai ser gradativa. Há alguns que estão tão desesperançados que eles acham que vai demorar muito tempo para voltar ao normal. Mas não importa. O que eu quero desafiar os irmãos ao ler esse texto aqui, que são coisas que me impressionam e eu quero também transmitir para os irmãos, né, para que os irmãos vejam comigo aqui, eu fico impressionado como que a palavra de Deus tem
palavras para o nosso coração em qualquer circunstância. Quem pensar isolamento social, né, na nossa geração, nós não sabemos nem o que é isso até que aconteceu, né? Será que teria algum lugar na Bíblia para trazer uma palavra? Sim, nós temos ouvido palavras de consolo de muitas formas, né? Mas o que eu estou mostrando aqui para os irmãos, né, é que há uma situação bem semelhante à nossa. Em que sentido? O apóstolo Paulo ansiava por estar presente fisicamente com os crentes da igreja em Roma. Paulo queria estar com eles fisicamente, queria estar no meio deles, queria, dentro das situações da cultura da época, trazendo para nós hoje, né? Abraçar os irmãos, estar perto, né? E ter aquele calor da convivência. E ele estava distante daqueles irmãos, né? E no texto aqui fica evidente quando 3 vezes Paulo expressa o seu desejo de estar com eles. Veja no versículo 10, ele diz: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo queria ir para lá, estar com eles por um tempo considerável. Para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto, quando ele foi àquela cidade. Nós temos informações no livro de Atos também. No livro de Atos diz que o apóstolo Paulo ficou cerca de 3 anos em Éfeso, na cidade de Éfeso, assim como provavelmente ele ficou 20 dias, no máximo um mês, lá, quando ele fundou a igreja de Tessalônica. Também no versículo 11 ele diz a segunda vez: porque muito desejo ver-vos. Muito desejo ver-vos. Olha a ênfase, né? Não era pouco a vontade. Você está com vontade de voltar para o quilômetro 11? Você está com vontade de participar da escola dominical? Estamos no culto novamente. E qual é a intensidade desse desejo de estarmos juntos, né? Podemos estar no grupo pequeno juntos. É muito? Então, o apóstolo Paulo também estava muito. Versículo 13, ele diz pela 3ª vez: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Não somente havia um desejo, né, qualquer, era um desejo grande e forte, e que o apóstolo Paulo até tomou uma iniciativa de resolver esse problema, de ir estar com aqueles irmãos. Mas ele diz que ele tinha sido impedido. Então nós estamos ansiosos, muito desejosos de nos reunir no quilômetro novamente, nos agrupes, visitas regulares que nós fazemos, né? Os ministérios poderem se reunir, estarem juntos fisicamente. Irmãos, nós sentimos falta das reuniões. Nós sentimos falta de estarmos juntos novamente. Afinal de contas, nós somos a família da Igreja Batista Maranata. Afinal, nós somos membros da família de Deus. Sentimos falta. Então, o que nós podemos aprender com Paulo quando ele esteve em situação semelhante à nossa? Não é assim? Quando você pede um conselho para alguém, uma orientação, porque você está passando por uma certa situação, então se a pessoa te dá uma palavra, mas que não está condizente com aquilo que ela já experimentou, ou se você sente que aquilo é a pura teoria, então, de certa forma, nós somos fechados para receber aquela palavra. O que eu estou mostrando para os irmãos, de que o apóstolo Paulo é alguém muito próprio para nos trazer uma palavra de encorajamento e uma palavra de esperança, porque este homem um dia, e creio que muitas vezes, mas aqui no texto sagrado, ele expressa naturalmente isto. Eu quero estar junto de vocês, ter um culto com vocês, louvar com vocês, poder proclamar a palavra
junto com vocês. E então, nós podemos tirar desse texto que nós lemos 4 lições para as nossas vidas, que nos ajuda esse tempo que ainda estaremos distantes uns dos outros e nos preparando para quando vamos voltar e estarmos juntos. A primeira lição que nós encontramos aqui é que Paulo orava e suplicava para estar com eles. Eu creio que, de forma geral, né, os irmãos estejam expressando uns para os outros, né? Quando você tem uma oportunidade de falar ao telefone, no WhatsApp, né? Quando você está fazendo de alguma forma o agrupe, né? Ou quando chega o domingo, como ontem à noite, ontem de manhã, você expressa para as pessoas o seu lamento, né? Mas como é tão chato isso, eu queria tanto. Mas veja, o apóstolo Paulo, ele suplicava a Deus para estar com eles. Então, é um desafio. O consolo também vem, mas veja o desafio. Quanto você tem orado para nós voltarmos? Provavelmente você desanimou quando chegou sexta-feira à noite. Porque na sexta-feira à noite foi quando nós soubemos que o governador havia adiado até o final do mês. E aí veio aquele desânimo, né? E reclamação. Eu espero que você não tenha falado mal, mas há uma possibilidade que falou mal do governador. Paulo não reclamava da situação. Paulo lamentava diante de Deus. Eu conclamo aos irmãos, se você não tem feito, para que você inclua nas suas orações, expresse a intensidade do seu coração, do desejo de voltar a estarmos juntos, no volume da oração. Paulo suplicava, ele disse aqui, né? Deus é a minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós nas minhas orações. Sim, mas ele orava, pastor, ele orava. Não, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus. Então Paulo sabia que Deus tinha uma vontade para estarem juntos, ele e a igreja de Roma. Então, irmãos, Paulo transformava toda aquela ansiedade e anseio do seu coração em súplicas diante de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa comentar ou lamentar com outros irmãos. Mas eu temo que nós fiquemos somente nisso. Constantemente, que chato, a gente não vai, mais um mês, não, mais 2, 3 semanas, e depois vai ser devagarzinho, né? Olha, eu não vou falar quem, mas já estão dizendo aí que eu só vou voltar no final do ano. Porque eu sou grupo de risco, porque eu tenho uma válvula no coração, então o pastor vai ser o último a voltar. Já andaram falando por aí. Olha, eu não importa. Deus tem uma vontade. E eu estou mais preocupado com esta vontade dele. Lógico, sem ser negligente, sem obedecendo. Mas vamos buscar ao Senhor em oração. Ore pelos outros, tá? Ore pelo que você tem orado, pelos enfermos, os irmãos que estão passando necessidade. Mas você quer voltar? Mostre isto. É sério, irmãos, porque nós oramos pouco e oramos sem fé. Uma história rápida que você sabe, foi contado já de uma menina, numa época de seca nos Estados Unidos, nas fazendas, era tão feia a coisa e estava tão complicado que eles convocaram o povo para orar. Uma reunião de oração extraordinária numa noite. E assim convocaram, marcaram uma casa e o povo daquelas casas, daquelas fazendas ao redor, vieram para a oração. E eis que chega uma meninazinha, com um guarda-chuva. E, não sei se era o diácono, alguém que estava na porta, logo perguntou,
mas você trouxe guarda-chuva? E ela simplesmente, na simplicidade de uma criança, ela disse: mas o que nós viemos fazer aqui não foi orar por chuva. Ela esperava, ela estava tão achando que a coisa era tão séria que eles iam orar por um tempo lá e durante a oração ia começar a despencar um temporal. Oh, o que foi? Foi guarda-chuva. Mas é uma lição para nós. É assim que você está orando? Senhor, nós queremos voltar para o quilômetro 11. Ah, mas não vai voltar. Ah, vai demorar. Não, ore com intensidade. Segunda lição. Segunda lição. Essa lição é importante, porque tem um princípio muito profundo por trás dessa lição. Deus é quem o impedia. Veja o versículo 10 de novo, ele diz que pela vontade de Deus se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Eu pergunto para os irmãos, vocês acham que o Dória é tão poderoso como governador do estado de São Paulo, o estado mais rico da federação do Brasil, nos impeça de voltar a estarmos juntos no dia que o nosso Deus determinou? Não, porque Todo-Poderoso é o nosso Deus. Amém? É o nosso Deus. Paulo orava porque ele sabia que quem o impedia de estar junto com aquela igreja era o Senhor. Versículo 13b, ele diz: eu me propus em ter convosco no que tenho sido até agora impedido. Paulo disse: eu tenho sido impedido. Agora, peguemos essas duas lições. Essas duas lições, meus amados irmãos, é uma dobradinha. É uma dobradinha especial. Uma dobradinha espiritual. Porque se eu suplico para Deus me dar algo, eu ponho Deus no processo. Se não acontecer, foi Deus que não deu. Agora, se você não põe Deus no processo, nós ficamos nessa, né? Chateados com o governador, chateados com o prefeito, chateados. Vocês lembram da exposição do livro de Êxodo? O problema de Israel não era o faraó. O faraó nunca foi o problema de Israel. O nosso problema não é um homem, não é uma pessoa, meus irmãos. Você sabia? Sabe quem nos impediu de estar lá junto no quilômetro 11? Não foi o coronavírus. Não foi. Os meus netinhos, quando sabem que não pode estar com o vovô, não pode abraçar o vovô, porque tem um bichinho. E uma delas diz o seguinte, é o coronavírus. Coronavírus. É assim que ela aprendeu a falar. Sim, irmãos, não foi o coronavírus. Foi o nosso Deus. O nosso Deus disse, eles vão ficar um tempo sem estar juntos. Sabe por quê? A família estava sendo negligenciada. Há muito que a família vem se deteriorando, inclusive entre os crentes. Problemas estão se multiplicando nas famílias. Então o Senhor disse, eu vou dar um jeito nisso já. Vou botar todo mundo em casa. Marido, mulher, filho, vão ter que ficar em casa. Vão ter que conversar, vão ter que resolver as suas diferenças, vão ter... em casa. Fica em casa. Isso é precioso, irmãos. A primeira instituição de Deus foi a família. Ela não pode se perder. Vocês perceberam esse detalhe? Nós estamos em casa. Nós temos que tratar as nossas coisas, sondar o nosso coração, tratar o nosso pecado. Deus quem impedia o apóstolo Paulo, e ele tinha toda a certeza. Por isso, tire os homens do foco. Coloque o Senhor no foco, porque o dia que o Senhor planejou e disser agora é agora. E enquanto não for agora, vai ser o governador ou o presidente ou alguém, quem de direito vai
abrir ou fechar, mas não para nós. Por isso, vamos buscar o Senhor. A terceira lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo era a sua motivação para estarem juntos. A motivação do apóstolo Paulo, ou as motivações para ele estar juntos com aqueles crentes, me chama a atenção. E eu quero perguntar para você, reflita comigo, por que, afinal de contas, você quer voltar a se reunir lá no quilômetro 11? Ah, porque é gostoso estar todo mundo junto. Ah, como é gostoso poder cantar lá. Sim, são motivações boas. Mas veja, o apóstolo Paulo, quando ele ia para Deus e suplicava ao Senhor, e ele sabia que era o Senhor que estava impedindo, ele disse no versículo 11: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom. Algum dom. Olha só a motivação. Não era um aspecto social. Não era um aspecto gostoso, embora fosse. Era um gostoso espiritual. O apóstolo Paulo tinha dons. Ele sabia os seus dons. Ele, nesta carta, ele vai ministrar para aqueles crentes e vai desafiá-los de que há uma infinidade de dons. Capítulo 12, ele vai falar sobre isso da sua carta, que ele ainda ia escrever. Ele estava escrevendo aqui, né, que eles ainda iam receber, na verdade. Dando para eles uma lista de dons. E dizendo, eu quero ir aí para repartir. Repartir, eu dou do meu, eu recebo do seu. Oh, irmãos, tenta imaginar aquela noite ou aquela manhã quando nos reunimos. A Cipa vai estar lá, você é da Cipa. O berçário maternal vai estar lá, vocês são obreiros do maternal. A escola dominical vai estar funcionando, vocês são professores. Tem o líder do Ministério das Crianças, a Terra Prometida, você percebeu? Ministérios estarão lá, o louvor vai se reunir de novo lá. Eles estão, agora, já estão exercendo, nós temos muitos dons em exercícios nesses dias, né? Muitos se despontaram. Mas nos reunir de novo, sabe o que é maravilhoso, irmãos? Ver a igreja funcionando. Isto é algo que é precioso aos nossos corações. E eu espero que você já tenha experimentado isto. Ver a igreja funcionando. Sabe por quê? Não é um local simples. É o corpo de Cristo. Cristo está funcionando, onde Ele é a cabeça. Nós somos os membros do corpo, com os nossos dons recebidos pelo do Espírito Santo. E então, funcionamos para dar continuidade àquilo que Cristo fez pessoalmente, narrado nos evangelhos. Então, o livro de Atos introduz a outra parte do Novo Testamento, que agora é a igreja substituindo o corpo de Cristo físico que estava aqui. Ele foi assunto aos céus e deixou o seu corpo. Ele disse no versículo 12: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Sabe por que ele queria estar junto com eles? Para conforto, pela fé mútua. A fé aqui era tanto o aspecto de crer, mas como o conteúdo daquilo que nós cremos, porque a palavra fé também significa o conjunto de doutrinas. O apóstolo Paulo estava escrevendo para eles, e já tinha escrito algumas cartas, escreveria outras, e ele disse, nós vamos nos confortar. A palavra traz conforto para nós. Quando nós convivemos com um irmão que passa por uma situação e ele exerce fé, aquilo é precioso, aquilo é profundo, aquilo nos move, meus amados irmãos. Então, conforto. Vai
edificando o seu coração? Por que você quer estar juntos de novo no quilômetro 11? Porque na sua oração, você vai justificar isso para Deus. Senhor, eu não vejo a hora de nos encontrarmos. Para que eu possa abraçar e beijar os irmãos? Sim, muito bom, estamos sentindo falta. Mas mais do que isso, irmãos, a parte espiritual, isto, nós sentimos falta de verdade, né? Versículo 13 ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ter convosco no que tem sido impedido, até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Paulo queria estar junto com eles para conseguir algum fruto. Sabe o que é o fruto? O fruto é o desenvolvimento espiritual daqueles crentes. É ver o fruto do Espírito manifestado na vida deles, né? Amor, amor, mansidão, fé, alegria, compreendeu? Domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, aqueles aspectos do fruto do Espírito, fruto na Escritura. Normalmente é o fruto do Espírito, que vem ao lermos a palavra e nos ajudamos mutuamente, e então nós vemos o crescimento, frutifica. Ainda ontem, né, pastor Sacha nos desafiou, lá nas parábolas de Mateus 13, né, que quando foi colocado a semente foi colocada no terreno fértil, no terreno que frutificava, produzia a 100, 60 e 30. Produzia fruto. Dava fruto. Fruto de justiça, fruto de arrependimento, fruto pacífico. São palavras que nós encontramos na Escritura. Então vamos dizer para o Senhor, diga para o Senhor junto comigo: Senhor, eu quero estar logo juntos, para que nós tenhamos frutos uns com os outros. Nós conseguimos frutos ali no quilômetro 11. E ele tem mais um quarto motivo, versículo 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. O apóstolo Paulo queria anunciar o evangelho. Isso aqui é uma coisa interessante que eu quero gastar só um minutinho aqui. Nosso tempo acabou. O apóstolo Paulo tinha sobre si, ele menciona aqui, né, que ele era devedor. Ele era devedor, no versículo 14 ele diz: eu sou devedor dos gentios. Devedor do quê? De levar a verdade do evangelho, o evangelho puro, verdadeiro. Já naqueles dias a coisa estava deteriorando já. E nos nossos dias o evangelho deteriorado. Então, irmãos, vamos nos reunir ali para que o evangelho seja proclamado de maneira verdadeira, o evangelho puro. Por isso o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Aqui eu tenho pregado para os irmãos e ensinado, dizendo que o livro de Romanos é o método de evangelismo do apóstolo Paulo. Esse é o método inspirado, não tem outro que substitua esse. Brevemente nós vamos ter a oportunidade na escola dominical de novo de fazer um estudo do livro de Romanos, e nós vamos ver esta ênfase. É o evangelho de Deus. Do primeiro versículo ele diz, o evangelho de Deus. Como Paulo não tinha ainda podido ir pessoalmente, o apóstolo Paulo então decidiu escrever tudo o que ele falaria pessoalmente. Paulo queria falar da pureza da palavra do evangelho. E a última lição, então, Paulo orava, a primeira lição, Deus é quem o impedia, ele sabia disso, era a segunda lição. A sua motivação para estar juntos era uma motivação boa e correta. E a quarta, você vai rir agora um pouquinho para terminarmos, né? A quarta lição, ele utilizou a tecnologia da época e eu me lembrei das nossas lives. Que tecnologia? Ué, não tinha WhatsApp, irmãos. Não tinha Google Meet, não tinha Zoom, não tinha nada. Sabe o que tinha? Escrever. Escrever.
Era tecnologia, porque se você conhece um pouco da história, lá nos tempos de Abraão para trás, eram tabuinhas de barro que se escrevia. Já imaginou? Como é que seria se Paulo tivesse fazer isso? Não, nos dias de Paulo já tinha havido um avanço tecnológico. Era pergaminho. Pergaminho. Então ele sentou e disse: Eu não posso ir? Isso não vai me impedir, não vai calar a palavra de Deus. Não é o que Deus tem feito conosco? Nós não estamos sem pregar, nós não estamos sem louvar, nós não estamos sem comunhão. Deus nos deu a tecnologia, o apóstolo Paulo utilizou também. Ele escreveu o livro de Romanos. Este livro precioso que ao longo dos séculos da igreja, desses 2 milênios, tem sido a pedra fundamental da nossa fé. Porque é o evangelho do Senhor aqui. Sim, Paulo escreveu para eles e disse: Eu não posso ir, mas eu posso mandar escrito para vocês. Por isso vamos aprender com o apóstolo Paulo. Não há limites, irmão, nada pode impedir o avanço do evangelho. E que então juntos essa noite nós louvemos o Senhor. Louvemos o Senhor pela sua bondade para conosco. Vamos juntos agradecer e esperar o dia. E vamos daqui até lá aprender essas lições para que brevemente o Senhor nos reúna novamente. E nós o louvemos todos juntos. Amém? Curva a sua cabeça. Amado Deus, te bendizemos mais uma vez. Obrigado, Pai, por essa palavra de consolo do teu servo. Nos ajuda, Pai, a aprendermos essas lições, vivemos essas lições nesses dias. Nestes dias. De lembrarmos, é o Senhor quem está fazendo. Tudo, cada detalhe. Nada vem de outra fonte que não de ti. Ajuda-nos nas nossas motivações. E no nosso amor uns para com os outros, de nos ajudarmos e nos edificarmos mutuamente. E eu te bendigo, te louvo e te agradeço no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Mais uma vez, foi muito gostoso estar junto com os irmãos aqui e poder dividir um pouco daquilo que tem sido um consolo para o meu coração nesses dias, né? E transmitir para os irmãos nesta noite. Que Deus continue abençoando os irmãos. Que Deus nos abençoe nessa nova semana que se inicia. Grandes coisas tem o Senhor para nós nessa semana. Na sua palavra, nas palavras que vamos ter uns com os outros, agrupes. Vamos desfrutar e louvar o Senhor. Deus abençoe os irmãos. Boa noite.